Bem-vindos ao Canadá Notícias em Português, o canal para você que mora aqui no Canadá ou pretende vir morar, ou apenas tem curiosidade de saber as notícias daqui do país, do Canadá, e prefere consumi-las em português. Hoje vamos falar sobre o Tax Break, o GST-HST Break, que é a proposta do governo liberal para cortar os impostos de consumo durante o período de 2 meses. A proposta entrou em vigor dia 14 e vai ficar até fevereiro do ano que vem em vigor. E existe um pouco de confusão em quais produtos vão entrar nesse, nesse intervalo, né, nesse break de imposto. E eu quero mostrar, dividir com vocês, duas reportagens falando sobre a opinião de pessoas com relação a esse tax break. E no final, eu quero dar minha opinião também, o porquê que eu acho que o governo do Trudeau está indo por esse caminho e está propondo esse tipo de corte de imposto. Bom, para começar, eu quero explicar o que é o GST e o HST. É, Aqui, simplificadamente, o Canadá ele tem dois impostos sobre o consumo. Um imposto para o governo, que vai para o governo federal, e um imposto que fica para a província. Cada província tem o seu percentual de imposto, que vai de zero, no caso de Alberta, a 15%. Não me lembro agora se tem algum outro maior, mas, enfim, a média por aí é 10%, que eu quero dizer, e aqui em New Brunswick, por exemplo, é 15%, os dois juntos. Algumas províncias, como Ontario e as províncias aqui do Atlântico, elas usam os dois impostos harmonizados, significa que os dois impostos estão juntos. O que faz essa conta de tirar o que é, nesse caso, né, o que é imposto federal e imposto provincial, um pouco mais complicado, inclusive. Mas, enfim, é imposto sobre consumo, produtos de bens de consumo e serviços. Basicamente é isso. E esse imposto esse break que o Trudeau propôs e foi aprovado e entrou em vigor agora 14 de dezembro, ele significa que ah, as empresas não precisam recolher esse imposto. Então, uma novidade, um alívio para o canadense durante esse período de final de ano e principalmente durante o período de janeiro e início de fevereiro, o que o governo entende como um período sensível para o mercado, que é de fato, porque é pós-natal. E vamos olhar aqui de perto qual é essa proposta, sobre que produtos essa proposta impacta, né? E qual é a confusão que está dando na cabeça, principalmente dos donos de pequenos negócios, mas não só. Então, de acordo aqui, estou aqui na página oficial do governo do Canadá, e de acordo com o que eles mesmos dizem, está aqui a lista do que é passível de não pagar imposto durante esse período de 2 meses. Então, alimento, lembrando que alimento, ah, geralmente o alimento ele não tem imposto, não é cobrado imposto em cima de comida, mas se a comida for industrializada, como por exemplo um pacote de batatinha frita, ela tem imposto. E essa proposta, durante esse período, produtos como esse não vão ter necessidade de recolhimento de imposto. Então, é, ele fala aqui o que qualifica e o que não qualifica é, nessa tabela aqui. Eu achei bastante interessante ter esse dado no site oficial e está simplificado e parece fácil de entender. Assim, pelo menos é, o que eu, no que eu estou lendo aqui, eu estou entendendo com clareza o que significa esse corte, para que produtos esse corte é destinado. Contudo, existem algumas dificuldades aqui quando a gente vai para algumas das categorias. Por exemplo, brinquedos infantis. Quando você vem para brinquedos infantis, ele fala aqui que os brinquedos que terão possibilidade desse corte de imposto nesse período são brinquedos que ah, focados para crianças com menos de 14 anos. Então a gente já começa a ver aqui qual é o malabarismo, talvez a dificuldade que algumas empresas precisem superar para poder
usufruir desse corte de imposto. E eu quero dividir algumas reportagens para a gente reagir junto e ver qual dificuldade que essas empresas estão sentindo. Esse primeiro vídeo aqui, ele eu consigo, por ele estar no YouTube, eu consigo fazer uma legenda, né, trazer uma legenda em português, que eu acho que vai facilitar a compreensão principalmente de quem chegou há pouco tempo, ainda não domina muito o idioma. E, enfim, está legendado em português e vamos reagir juntos a ele. I want to bring in Amber Haggins now. She's the Director of Operations for Toy Masters in Brandon, Manitoba. Good morning. Thanks for being with us. Good morning. So why are you nervous about this upcoming GST holiday? Well, we are dealing with a mountain of logistics revolving around the restructuring of the GST taxes in our store. The government has not been clear enough on what qualifies and what doesn't qualify. A store like mine has over 10,000 SKUs in stock currently that we are going to have to be going through to ascertain whether we will be removing GST or not. Yikes. So do you do that while the customer is waiting to pay? I mean, how do you prepare for that? I personally think that might be a recipe for disaster. We're dealing with very long lineups at this time of year. It is our busiest time of year, but this implementation comes into effect over the busiest weekend of the year. So I think that's just spelling for disaster to have to ask staff to make those kinds of decisions at the till. If I recall, and you please feel free to correct me if I'm wrong, I thought it was toys, period. So that seems, like a blanket. It's not toys, period. So it's not just as easy as pushing a button, as some members of parliament have said. They have put in an age qualification in there. So Lego, for example, is all Lego sets that are under the age of 14. Anything 14 plus still receives GST. Wow. Same thing with board games. So that's we have 1,200 board games in stock that we are going to have to go through looking at the age qualifications on them. We have over 600 Lego sets in stock. Okay, so Eu acho que deu para entender o nível de complexidade que é lidar com esse corte de imposto tão específico assim, né? Isso já aconteceu no passado, até onde eu entendi, e geralmente esse corte, esse alívio, digamos assim, ele é dado em todos os produtos, o que facilita bastante para o comércio. Não é o caso do que está acontecendo esse ano. Um malabarismo grande, essa loja com 10 mil itens vai sofrer bastante. Eu vi várias reportagens de donos de pequenos negócios falando que a dificuldade é exatamente no momento do caixa escolher. Fora que isso é um pesadelo de TI. Você imagina no sistema ter que ir item a item e categoria por categoria, o que seja, e ter que marcar se esse item vai ter desconto ou não. É uma dificuldade operacional grande. Vamos a um outro caso aqui. E essa matéria dessa vez ela entrevista um pouco de pessoas na rua e tal, só para a gente entender a temperatura da percepção das pessoas com relação a esse tax break. E aí, logo após, eu falo o que eu penso com relação aos motivos do governo estar indo por esse caminho. This retailer has a lot to do to prepare for a temporary tax cut. We're trying hard. We're not throwing our hands up in the air. We're going to make a valiant attempt, but there's going to be some errors. Do this. Hundreds, if not thousands of items have to be checked. Starting Saturday, only some will be tax-free for 2 months, but it's not always clear what counts and what doesn't. I mean, a child could use it or an adult could use it. So who is this primarily for? And I honestly... Eu imagino que alguns desses brinquedos, não sei se isso é brinquedo, inclusive tem isso, né? Não sei qual é a categoria contábil desses produtos assim, que envolve, não sei o que é isso, de costura, enfim. Eu não sei se eles têm especificamente a idade que se pode, para que é recomendado, né? Para que idade eles recomendam
esse produto. Por ter agulha, esse eu acredito que mais de 14. Mas enfim, se ela que é a dona da loja está tendo dificuldade, enfim, quem sou eu para dizer o que deveria ser ou não? Mas vamos continuar. Honestly, cannot tell you. We sell it to everyone. A lot of businesses are affected. Among the long list of tax-free items, restaurant meals, diapers, and beer and wine. But it could be hours of work to remove the GST. There are huge compliance costs that are being pushed down to businesses. Reprogramming that has to happen basically at night on Friday, December the 13th. It's a giant mess. All this may not boost holiday sales. It's just not going to affect my shopping habit, really. If I pick something and it happens to be included, that's going to be great. It'll be a nice surprise, but I'm not going to necessarily let that be sort of a driving criteria for what I'm shopping for. I wish I knew about it earlier before I did all my shopping. And dropping tax. Tá claro aí, né? Tá claro que o apelo ele não é, enfim, unânime entre todas as pessoas. Muitas pessoas não estão considerando nem, eu acredito que a maioria delas não está considerando nem essa possibilidade de desconto, digamos assim, para poder fazer as compras de Natal ou não. Enfim, não sei se o impacto disso vai ser tão grande assim. Tax on a select list of items like Christmas trees has been criticized. This is, potato chips and wine and things like that. And I think we'd be much better off just giving a little bit more money to families, and they can spend it however they wanted. And if they wanted to spend it on chips and wine, they could. The federal government says this will put money in Canadians' pockets. Back in Calgary, this retailer says some new games. She supports that, but holiday changes aren't great. It's a busy time of year. It's the wrong time of year for us to be doing it. I super appreciate in some ways the gesture, but it's causing a lot of work for us at this time of year. So her staff will be making a list and checking it twice for tax purposes. Anis Haydari, CBC News. Então, no final das contas, a gente, por essas duas reportagens, eu vi algumas outras reportagens também. É um corte de imposto confuso, não é suficiente, enfim, não é decisório, no sentido de fazer as pessoas consumirem mais, que eu acho que é a ideia do governo, uma das ideias do governo no final das contas é tentar fazer com que o mercado reaqueça, porque a inflação está descendo muito mais rápido do que era imaginado, ou seja, a economia está desaquecendo, com o desemprego crescendo também, enfim. Eu acho que no final das contas, analisando isso, eu vejo tudo isso como uma cortina de fumaça. O governo está para liberar uma atualização do orçamento do ano. Isso deve acontecer na segunda-feira. A Chrystia Freeland, que é a ministra de Finanças, vai fazer essa atualização na segunda-feira. Há 8 meses atrás, 9 meses atrás, ela havia dito que o limite para o gasto de orçamento ficaria em, no máximo, déficit, né? Ficaria entre no máximo, até no máximo, 40 bilhões de dólares. E se fala que ela deve ter chegado, o governo deve ter chegado num déficit de 60 bilhões. Então, eu vejo isso como uma cortina de fumaça para tentar distrair a percepção das pessoas para uma notícia que seria uma notícia boa, né? Um corte de imposto durante 2 meses, e evitar que as pessoas prestem atenção nesse número de orçamento que deve ser anunciado, como eu disse, na segunda-feira. Só essa medida deve custar ao governo 2,7 bilhões de dólares, ou seja, mais déficit em cima de déficit. E vamos ver o que acontece. Aqui no Canadá, historicamente, não é incomum o governo devolver um pouco de imposto para as pessoas, né, os cidadãos, quando eles têm surplus, quando eles têm uma quantidade de dinheiro que sobrou por conta de boa gestão. Não é o caso mesmo desse governo Trudeau. Vamos ver o que vai acontecer na entrega dos números do orçamento. Mas está aí, uma medida tida muito como eleitoreira, o que eu acredito que seja. E, além disso, eu penso de novo que é uma cortina de fumaça. E vamos ver qual é a performance da economia canadense com esses incentivos, mas principalmente vamos ver como é que vai ser os números de orçamento que vão vir em breve. É isso por hoje, essa é a notícia mais quente da semana, eu diria, e
Obrigado por ter acompanhado. Até a próxima.